Gente, a gente tem que falar hoje sobre a vacina da gripe. É um tema importante que a gente não pode negligenciar e nem deixar de lado. Acompanha comigo o VT e a gente depois vai conversar com o Dr. Sebastião. Chegamos em um momento do ano em que todos estamos esperando a famosa vacina da Covid-19. Mas ainda temos de esperar chegar a hora de cada um. Paralelo a isso, se iniciou a campanha de vacinação contra a gripe. As vacinas são trivalentes, tetravalentes ou pentavalentes, ou seja, imunizam contra até 5 tipos de vírus diferentes. A composição da vacina é recomendada anualmente pela OMS, com base nas informações recebidas de todo o mundo sobre a prevalência das cepas circulantes. Dessa forma, a cada ano a vacina da gripe muda, para proteger contra os tipos mais comuns de vírus da gripe naquela época. No Brasil, utilizam-se apenas as vacinas de vírus fracionadas ou de subunidades. Qualquer um desses dois tipos pode ser utilizada em todas as idades. Você já tomou a sua dose? Tem alguma dúvida? Então fique ligado no Papo Reto. Muito bom, a gente precisa conversar e falar sobre a vacina da gripe. E quem está conosco aqui hoje é o Dr. Sebastião Pires Ferreira Filho, ele é infectologista, pertence ao Departamento de Infectologia e Infecção Hospitalar, mestre em doenças tropicais da Unesp, Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, Faculdade de Medicina de Botucatu, e a gente falou sobre a vacina da gripe. Dr. Sebastião, seja bem-vindo, muito obrigado pela presença aqui conosco aqui na Rede Vida. Já agradeço de antemão a sua disponibilidade, seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado, padre. É um prazer estar aqui com vocês para a gente conversar um pouco sobre esse tema tão relevante. Isso, eu acho importante o senhor lembrar que é um tema relevante. Eu já começo perguntando para o senhor, por que todo ano a gente tem que vacinar da gripe, doutor? Uma ótima pergunta. Todo ano a gente precisa tomar a vacina da gripe por 2 motivos. Primeiro, porque os vírus mudam, como a gente viu na reportagem agora. E segundo, porque a vacina da gripe, uma vez que você toma, ela não consegue te proteger e dar uma imunidade para o resto da vida. As nossas células de defesa, elas caem cerca de 6 a 7 meses após a vacinação. Então, daí a importância de todo ano a gente tomar a vacina da gripe. Lembrar que é uma doença que mata, por isso que a gente precisa anualmente tomar a vacina contra a gripe. Ô doutor, o senhor falou uma coisa muito importante, porque a gente está acostumado a dizer, é uma gripezinha como se fosse uma coisa comum, mas é uma doença séria, né? Grave, né? Exatamente, é uma doença grave, é uma doença que mata e sabe o que é o mais curioso, padre? É que quando a população deixa de se vacinar contra a vacina influenza, nós temos um aumento do número de casos. Então, isso corrobora e isso justifica o maior número de internações. Então, é uma doença altamente transmissível, é uma doença que mata, daí então a importância de anualmente as pessoas se vacinarem contra a influenza. O senhor falou... Que é a vacina contra a gripe. Isso, o senhor falou influenza. Influenza é o nome científico do que a gente chama de gripe, doutor? Isso, é o nome científico, é o vírus influenza. É o tipo de vírus, é um dos tipos de vírus que causa gripe. Então, influenza é o nome técnico, é o nome do vírus mesmo. A gente falou durante um tempo atrás, ficamos com medo, quase que se tornou uma pandemia, a tal da H1N1. É influenza, é gripe? O que é H1N1, doutor? H1N1 é um tipo de vírus que causa gripe. Os sintomas são muito parecidos com o vírus do coronavírus. Esse vírus influenza, ele está composto na vacina contra a gripe que a gente toma. O Ministério da Saúde, ele disponibiliza uma vacina contra a gripe e uma das cepas que está na vacina é a cepa H1N1, um dos grandes vírus responsáveis por uma pandemia e que teve um grande número de mortalidade. Então, sim, o H1N1 é um dos tipos de vírus que causa gripe, que tem uma mortalidade muito importante e ele está incluso na composição da vacina anualmente. Doutor, está incluso esse vírus, isso que dá o nome de trivalente, tetravalente, pentavalente, como é? As vacinas são assim?
O que acontece? Dependendo do fabricante, nós temos uma vacina trivalente, que são 3 tipos de vírus. Em geral, tá um vírus que é o H1N1, o outro que é o H3N2 e um outro tipo de vírus que mais teve casos no ano anterior. Quando a vacina ela é quadrivalente, nós temos 4 cepas de vírus. E a pentavalente são 5 cepas de vírus que compõem uma vacina só. Então, dependendo do fabricante, nós temos a apresentação de trivalente, quadrivalente ou pentavalente. Mas o mais curioso é que todas essas vacinas, nós temos a composição dos 2 vírus que mais mataram e que mais foram responsáveis pela pandemia. Então, nós temos em todas elas o H1N1 e H3N2, que são as 2 cepas que causaram mais doenças e que levaram mais pacientes à internação e óbito. Muito. Doutor, está muito esclarecedor mesmo. O SUS, a vacina que nós tomamos pelo SUS, que faz parte da campanha nacional, é qual que é? Trivalente? É a trivalente. É a trivalente. É a trivalente. No serviço privado, a gente encontra outras composições vacinais, mas o SUS ele oferece a trivalente e dessa trivalente, como eu falei, tem as 2 cepas que mais causam gripes fatais, que é H1N1 e H3N2. Então, sim, o SUS fornece uma vacina eficaz e uma vacina com esses 2 tipos de vírus. Doutor, a vacina da gripe causa alguma reação? Quando alguém toma, causa alguma reação? Causa, padre, em cerca de 15 a 20% das pessoas que tomam a vacina contra a gripe, ela vai ter reações muito locais, muito focais. Então, muitas pessoas, padre, vão ter dor no local da aplicação, alguns podem ter febre, alguns têm aquela sensação de moleza, sabe? Que é aquela sensação um pouco de prostração, porque tomou a vacina. Mas o mais curioso é que esses sintomas costumam desaparecer em até 48 horas após a vacinação. Então, não são sintomas que impedem, por exemplo, a pessoa de se vacinar, que desistam da ideia de se vacinar por esses efeitos colaterais. São efeitos muito pontuais, muito passageiros, e numa consulta médica, com o uso de analgésicos, costuma ir bem, esses sintomas eles resolvem em até 48 horas. Muito bom. Doutor, eu só vou conversar com a Simone e já volto logo. Eu tenho mais perguntas para fazer para o senhor. Olha aqui, muito bom, muito esclarecedor, doutor. Estou conversando com o doutor Sebastião Pires Ferreira Filho, ele é infectologista, né, e da Departamento de Infectologia e Infecção Hospitalar, mestre em doenças tropicais da Unesp, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Vieira, Faculdade de Medicina de Botucatu. Volto a conversar com ele da vacina da gripe, porque eu tenho um monte de perguntas para fazer. Deixa eu falar conversando com o doutor Sebastião, que é infectologista, está deixando a gente por dentro de tudo que está acontecendo. Doutor Sebastião Pires Ferreira Filho. Doutor Sebastião, eu queria perguntar para o senhor, a gente tem uma campanha em que o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, oferece a vacina para todos aqueles que estão no grupo de risco, né? Grupo de risco, sim. Então, os mais vulneráveis também. Agora, quem não está no grupo de risco, pode e deve também se vacinar? Ótima pergunta. Deve se vacinar. Porque o SUS, ele disponibiliza, ele tem os seus grupos prioritários para a vacinação. Se você não se encaixa nos grupos prioritários, a vacinação ela é muito benéfica. Ela te protege de formas graves de gripe, principalmente pela gripe influenza, que é o que a gente está conversando, e isso diminui a transmissibilidade e o adoecimento. Então, se você não faz parte do grupo prioritário pelo Ministério da Saúde, há sim benefício em você ser vacinado contra influenza. Ótimo, doutor. Doutor, e a gente está tendo vacinação de gripe junto com a vacinação de Covid. É importante a gente procurar, mesmo tendo que se vacinar, é importante a gente ir ao encontro da vacina? É importante. E nesse caso, a gente precisa ser vacinado contra esses 2 vírus que causam gripe. Então, é importante você se vacinar contra a gripe influenza e é importante você se vacinar contra o coronavírus. São 2 doenças que podem evoluir com desfecho desfavorável, que é a pessoa morrer pelas complicações da doença do coronavírus, assim como da influenza. Então, sim, se você tiver a oportunidade de tomar as 2 vacinas, deve ser imunizado, deve ser vacinado, tanto contra influenza quanto coronavírus. Qual que é o intervalo, doutor, recomendado entre as 2? Por exemplo, se tomou a vacina da gripe ou se tomou a vacina de Covid, qual que é o intervalo?
Perfeita pergunta. O intervalo, padre, são 14 dias. 14 dias o intervalo entre a vacina da influenza e vacina do coronavírus. Então, se você tomou a vacina hoje, tem que esperar 14 dias para tomar a outra vacina. E é importante por quê? Porque caso o paciente tenha algum efeito colateral, a gente não vai saber se foi da vacina contra a influenza ou se foi a vacina contra o coronavírus. Então, é um tempo seguro que a gente tem entre essas doses para que o paciente possa receber a vacina e não ter nenhuma outra complicação. Doutor, mas, por exemplo, a pessoa tomou a vacina de coronavírus. Aí ela tem que esperar 14 dias para tomar. Aí ela espera 14 dias para tomar a vacina da gripe. Aí ela deve esperar mais 14 dias para tomar a segunda dose. Mas a outra também. Mas vai dar o tempo certo. Vamos lá. A vacina contra coronavírus são 2 doses, dependendo da empresa que você toma. Ou o intervalo entre 14 e 28 dias da primeira dose, ou o intervalo de 3 meses após a primeira dose. Então, se você toma a vacina hoje e espera 14 dias, vai dar tempo você tomar a outra vacina no intervalo de 28 dias, né? Então, sim, lembrar que a vacinação para a influenza nos adultos é uma dose só. Doutor, quem está com Covid, estado de Covid, ele pode ser vacinado contra a gripe ou é melhor esperar passar e ser vacinado? Espera. Quem está com Covid não deve ser vacinado para a influenza no momento da doença. A gente precisa esperar um tempo de convalescência, que a gente chama de recuperação da doença, para posteriormente você ser imunizado contra a influenza. Em média, padre, 1 mês depois, após a vacinação, a doença contra o coronavírus, você está apto e pode tomar a vacina contra a influenza. Doutor, quando eu tomo a vacina de gripe, quando é que eu fico protegido? Que eu estou dizendo, estou protegido. Em média, 14 dias após a aplicação da vacina. Em média, 14 dias você já tem as células de defesa, que são os nossos anticorpos, já preparados para caso você tenha contato com o vírus, eles agirem e impedirem a progressão da doença. Então, tomando a vacina hoje, em um intervalo de 14 dias, você tem alguma proteção, você já tem células de defesa que vão prontamente combater o vírus. Doutor, tanto faz eu decidir se tomo o primeiro da gripe ou se o primeiro do Covid, tanto faz, isso não importa, essa ordem? Excelente pergunta. Não, padre, se você tiver a oportunidade de escolher nesse momento, eu devo me vacinar contra Covid ou influenza, tem lá as 2 doses para você. Qual que você escolhe? O Ministério da Saúde recomenda, porque como nós estamos na pandemia, a vacina contra a Covid, tá? Deve ser tomada porque nós estamos na pandemia, o desfecho é pior, que a gente está acompanhando com os números diários de desfecho, tanto de contaminação quanto de óbitos para a Covid. Então, pela gravidade da doença, a gente recomenda que nesse momento da opção você tome a vacina contra coronavírus. 14 dias depois, a sua vacina contra a influenza vai estar reservada e você pode tomar essa vacina sem problemas. Doutor, eu sei que está muito cedo ainda para a gente analisar sobre toda essa pandemia, mas o senhor acredita, como cientista, que de repente essa vacina de Covid-19, ela possa se tornar uma vacina anual, sazonal, como essa da gripe? Excelente pergunta. Eu vou dar minha opinião muito particular. Sim, acredito que anualmente a vacina contra coronavírus vai ser incorporada no calendário vacinal, tanto infantil quanto no mundo adulto. A gente ainda vai... Uma coisa que as pessoas precisam entender é que esse vírus não vai desaparecer. A gente vai conseguir fazer um bloqueio de contaminação com a vacinação. Uma vez que a gente diminui a vacinação, esse vírus volta a ter uma circulação maior na comunidade. Então, eu acredito que sim, depois que essa pandemia passar, depois que o número de casos diminuir, a vacinação contra a Covid, assim como aconteceu com a influenza, vai ser colocado no calendário vacinal anual. Doutor, até o Wilson que está fazendo a pergunta aqui, a vacina de Covid que você fala? A vacina de... para bebê, a criança também pode ser vacinada contra a gripe também? Pode. A criança, a partir de 6 meses de idade, ela pode se vacinar contra a vacina contra a influenza. E ela é fracionada ou é uma dose só?
Não, a criança, ela toma 2 doses da vacina. Depois que ela tomou essas 2 doses e fica registrada, aí ela pertence ao calendário vacinal como adulto e toma uma vez só. Mas crianças a partir de 6 meses de idade, sim, deve ser vacinada contra a influenza e para elas, nessa faixa etária, a gente faz 2 doses. Posteriormente, com essas 2 doses comprovadas, uma dose só anualmente. Eu não sabia disso. Interessante, interessante. O doutor, se a gente está falando da vacina da Covid que vai ser incorporada depois, ela não vai ser uma vacina só. Vamos supor, a gente vai tomar uma vacina de gripe, vem Covid, gripe, H1N1. Não, vai ser assim ou não? Não, né? Eu não sei como é que vai ser ainda, assim, mas creio que não, porque assim, são vírus diferentes, são vírus com morfologias diferentes, então provavelmente pode ter algum problema na hora de colocar esses vírus todos juntos. Então, uma opinião particular, creio que serão vacinas diferentes, do jeito como a gente está falando hoje. Vai ter um momento de vacinar contra coronavírus e um outro momento para vacinar contra a influenza. E vai continuar sendo, será 2 doses também, ou vai seguir essa questão da criança? Você toma primeiro 2 doses, depois vai uma por ano só? O Ministério não soltou ainda mais ou menos a ideia como vai ser, mas provavelmente deve ser uma dose só, assim como da influenza. Que interessante. Doutor, só para terminar, eu estou explorando demais o senhor, mas porque o senhor é muito bom. Pode ficar à vontade, eu estou adorando. É porque está muito bom. Esse vírus da gripe, ele pode ser responsável, o vírus da gripe comum, que a gente chama, né, ou a influenza, ou a H1N1, ele pode, se a gente não levar a sério vacinação, ele tem risco de se tornar uma pandemia como essa que a gente está vivendo? Excelente pergunta, Paulo. Sim, ele pode se tornar uma pandemia como a gente está vivendo agora por 2 motivos principais. Primeiro, o vírus tem uma alta transmissibilidade. Então, se você espirra, se você aperta a mão de pessoas contaminadas, se você não mantém um distanciamento, você pode carregar esse vírus com você e despertar a doença. Se a gente não vacina, a gente volta a ter doenças circulantes. Assim como a influenza pode voltar a ter pode ser uma pandemia, como a gente está vivendo agora, outras doenças que a gente já tinha encerrado, como não existia mais, como o sarampo, por exemplo, e a gente parou de vacinar e voltamos a ter casos, com o vírus da influenza pode ser exatamente a mesma coisa. Então, se a gente para de vacinar, se a gente para de oferecer esse imunizante, essa vacina para a população, esse vírus volta a circular e podemos ter gravidades com maior número de casos. Muito importante. Doutor, eu quero agradecer o senhor muito, agradecer pela profundidade e pela simpatia do senhor, muito bom. Muito obrigado. Obrigado, muito obrigado. Foi ótimo, eu que agradeço pelo convite, tá bom? Muito Foi obrigado. Sensacional. Olha, eu quero que o senhor prazer falar com você. Muito obrigado, quero que o senhor volte outras vezes para a gente conversar, fico muito feliz mesmo, agradeço imensamente, viu, doutor? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Abraço, boa semana para todos. Obrigado, eu vou dar aqui no Instagram do doutor Sebastião.infecto no Instagram, pode seguir ali, doutor Sebastião, viu? Tá certo? Muito obrigado, doutor. Olha que beleza. Um abraço, tudo de bom. Atenção, olha aí, olha.